Então, dou as boas tardes a todos e a todas e agradecendo em primeiro lugar ao professor André Barata por estar aqui conosco, considerando toda a sua agenda, que imagino que neste momento é extremamente intensa, a sua disponibilidade para vir falar connosco sobre este tema, ecologia alargada, ética, lugares e coisas. Muito, muito desafiante este título. Então, depois dos agradecimentos, fazia aqui uma breve apresentação do professor André Barata, que se doutorou em Filosofia Contemporânea na Universidade de Lisboa e é desde 2002 professor na Universidade da Beira Interior, onde dirige atualmente a Faculdade de Artes e Letras. Também presida a Sociedade Portuguesa de Filosofia. Os seus interesses académicos circulam pela filosofia social e política e pelo pensamento fenomenológico e existencial. Assina regularmente colunas do Jornal Económico e no Público, portanto está muito ativo também do ponto de vista extra-academia, e publicou vários livros de ensaio como Metáforas da Consciência, sobre o pensamento de Jean-Paul Sartre, Mente e Consciência, conjunto de ensaios sobre filosofia da mente e fenologia, Primeiras Vontades sobre a liberdade política em tempos árduos. Mais recentemente publicou na Documenta uma trilogia E se parássemos de sobreviver, pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo. O desligamento do mundo e a questão do humano é outro livro em 2020, e Para viver em qualquer mundo, nós, os lugares e as coisas, mais recentemente em 2022. Então, André, muito obrigada, dou a palavra e, portanto, vamos começar com estes desafios tão interessantes que temos aqui expressos. Muito obrigado, boa tarde, professora Mariel. É um grande gosto estar convosco e muito obrigado pelo convite. Pois bem, aquilo que eu iria falar é em grande parte o tema desse último livro que foi mencionado, o Para Viver em Qualquer Mundo, Nós, os Lugares e as Coisas. Os lugares e as coisas estão no título, mas a ética também está, aliás, ética e nós, enfim, tem tudo que ver, não é? E, portanto, eu iria, no fundo, tentar, enfim, um pouco incipientemente e exploratoriamente, introduzir três ideias, no fundo. Uma em torno da ética, outra em torno dos lugares e outra em torno das coisas, digamos assim, e todas elas, naturalmente, sendo, digamos, elementos para pensar uma ecologia alargada, não é? A própria ideia de ecologia alargada já é em si uma brincadeira, porque, pronto, também se fala em ecologia integral, fala-se da ecologia enfim, adjetivada de várias formas, de maneira sempre a procurar alargar justamente o seu âmbito, não é? E, enfim, eu tento usar o termo alargado também para não coincidir exatamente com outras designações e não ter que assumir os compromissos dessas outras designações. Mas, no fundo, o sentido é de que é necessário, talvez, pensar a ecologia num sentido mais amplo do que o simplesmente, por muito importante que seja, naturalmente, isto não é nada de uma forma de diminuir, até pelo contrário, o que seria a ecologia estritamente ambiental, digamos assim, não é? E, portanto, é preciso encontrar outros âmbitos onde a questão ecológica se coloque, até justamente para dotar de maior profundidade a maneira como nos relacionamos e lidamos com o problema da ecologia ambiental. E, portanto, é este um pouco o movimento, um bocadinho como a diástole, uma sístole, não é? Tem que haver aqui essa respiração também, ou, enfim, ou qualquer outra metáfora que exprima isto. Eu tenho uns slides que não estão, eu não tenho muita vaidade destes slides, porque foram slides, eu confesso, foram slides um pouco montados a correr e não estão especialmente bonitos, mas pronto, mas servem para seguir o nosso curso de conversa e por isso eu vou projetá-los. E vou compartilhar a tela, eu penso que eles estão aqui, pronto, penso que estejam a ver, não é? Sim, muito bem. Eu vou começar talvez por, pronto, ser um bocadinho, enfim, fazer aquilo que se chama uma espécie de
lançamento do problema, não é? Ou da problemática no nosso tempo. Nós vivemos um tempo de aceleração, não é? Isso é bem conhecido, a aceleração tem, enfim, diferentes expressões, e há aqui este slide, não é, que justamente aparece com a ideia de grande aceleração e que se desdobra, digamos assim, como se fossem camadas, expressões dessa aceleração, não é? A aceleração é naturalmente a aceleração do tempo, essa é talvez a motriz, a aceleração, como sabem, é o aumento de velocidade por unidade de tempo, não é? Por isso geralmente vem elevado a um menos 2. Pois bem, mas a aceleração... Peço desculpa, André, por interromper. Será melhor pôr em modo de apresentação para que seja mais visível o Tem slide. toda a razão, tem toda a razão. Obrigada. Muito obrigado. A aceleração, portanto, em primeiro lugar, uma aceleração do tempo, mas ela de facto exprime-se como por camadas em várias formas, não é? Sendo que a motriz, a meu ver, é a aceleração do tempo. Na verdade, há um sociólogo que, enfim, se destacou bastante nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, no contexto internacional, o Hartmut Rosa, e que diz que a aceleração é a grande categoria da modernidade. Bom, pois isto há uma grande discussão, até porque podemos imaginar facilmente que a aceleração precede a modernidade, a aceleração acompanha a própria história da humanidade, digamos assim. Em todo o caso, podemos dizer que na modernidade, de facto, a aceleração ganha uma nova velocidade, digamos assim, um novo ritmo de aceleração. Digamos que é uma espécie de uma curva logarítmica, não é? De crescimento logarítmico. E isso vê-se, por exemplo, em vários registros, não é? Aquele The Great Acceleration enfim, tem um disponível, não é? Um SlideShare pronto, fica disponível, não é? Aqui na gravação, e facilmente encontram estes elementos que são meramente indicativos, mas na verdade o ponto é sempre mostrar que há, digamos, num curto prazo de tempo, não é, um incremento imenso, não é, de vários indicadores: a concentração de dióxido de carbono atmosférico, a população, uh, o turismo internacional, o uso de água, a perda de biodiversidade, a temperatura média de superfície, não é? A temperatura de superfície média no hemisfério norte, e o aumento, não é? Que é quantitativo, não é? De desastres climáticos naturais, não é? Que, na verdade, acabam por não ser naturais. E, portanto, enfim, e se procurarmos, existem toda uma série de outros indicadores que dão conta de acelerações. Alguns não estão aqui, enfim, não foram tão destacados, mas, por exemplo, a população urbana, não é? Portanto, o deslocamento massivo das populações para junto de centros urbanos, que geralmente também estão todos nos litorais ou junto a rios. Enfim, tem imensos indicadores, os transportes, não é? O consumo de fertilizantes. Reparem, todos eles têm, enfim, mais coisa, menos coisa, não é? O mesmo modelo de curva, digamos assim, que é a curva logarítmica, não é? De crescimento logarítmico, não é? Assim com uma barriga para dentro, digamos, e portanto com uma derivada positiva bastante clara. Portanto, este é um traço que se repete com um padrão, digamos assim, e que, claro, nos deve fazer pensar na ideia, enfim, pronto, que é um pouco, enfim, uma metáfora como qualquer outra, mas que acho que tem o seu impacto, de algo como um veículo que está sem travões, não é? A circular desgovernado e que se beira de um precipício e não vai ter sequer forma de parar. Na verdade, a grande questão é se ainda há travão que consiga deter o veículo em aceleração crescente a ponto de evitar que ele se precipite, não é? E, portanto, em grande medida coloca-se a questão, não é? Se já passamos um ponto de retorno, não é? De possível retorno.
Este aspecto é bastante, enfim, acho que é um aspecto que de facto deve ser destacado, não é? Porque, enfim, se nós precisamos ter categorias que unifiquem a diversidade de fenómenos que nos estão a acontecer. E uma categoria pode ser precisamente esta, é a aceleração desgovernada, não é? E parece que além da nossa capacidade de a conter, não é? Fundo, será que temos meios pelos quais possamos pensar e agir no sentido de uma desaceleração? Pois, não, enfim. Um, Enfim, naquela trilogia que a Maria Iel mencionou, o meu primeiro livro, O Esperar-se-me Sobreviver, eu a dado passo, um bocadinho provocatoriamente, dizia que o mais revolucionário que podemos fazer é parar neste momento, mas também é o mais difícil, porque as nossas lógicas de arranjo social são lógicas sobrevivenciais, ou seja, se paramos, morremos, não é? Se não crescemos, morremos. E, portanto, todos nós estamos, enfim, coletivamente reféns, digamos assim, desta espécie de um dispositivo que nos armadilha, no sentido de crescermos, acelerarmos, avançarmos, pois de outro modo está em causa enfim, a nossa posição. Enfim, não é nem sequer uma posição confortável, a nossa posição de todo, não é? Portanto, ou cresce ou morres, não é? E, portanto, enfim, este artifício, digamos assim, de uma sobrevivência artificial, na verdade, no limite, constitui um risco existencial para a nossa própria condição, não é? Mas é uma sobrevivência artificial, na verdade, é um dispositivo artificialmente construído no sentido de estarmos constantemente em aceleração, sob pena de não sobrevivermos, mas na verdade este dispositivo constitui um risco existencial, não é? Porque na verdade é o tal veículo em aceleração desgovernada e que pode, mais tarde ou mais cedo, conduzir a um desastre, não é? Se é que já não é inevitável. Pronto, enfim, esse seria acho que seria um ponto importante que eu gostava de lançar como ponto de partida. E queria, enfim, estes são mapas que também dão conta disto, e há vários, enfim, há imensa desta informação que é muito conhecida, está muito presente enfim, online, e portanto é facilmente, provavelmente todos os que estão aqui já viram quadros deste tipo, não é? Não é? Portanto, enfim, a perda de 27 mil espécies por ano, não é? O contar a cada 20 minutos, não é? Temos mais de 3.500 vidas humanas e menos uma espécie animal, não é? Portanto, enfim, os 240 acres, portanto, são 120 hectares, mais ou menos, não é? De habitats naturais destruídos a cada hora, enfim, e por aí fora. Portanto, enfim, a aceleração, na verdade, é um processo que de facto está a destruir o planeta, quer dizer, está e está a compelir-nos de uma forma que nos parece necessária, não é? Sem escolha, sem espaço para outra possibilidade, porque lá está, o que está em causa é sempre a nossa sobrevivência, não é? A compelir-nos para, enfim, comportamentos que são destruidores, não é? São de extrativismo, são de utilização de tudo o que está a nosso dispor, justamente única e exclusivamente como recurso, como meio, não é? Enfim, e isso leva-nos, portanto, enfim, a uma situação insustentável, não é? De iminente desastre. Há, enfim, na cultura, enfim, enfim, na produção cultural há muita reflexão sobre isto, e que podemos chamar uma espécie de desequilíbrio fundamental, não é? Um desequilíbrio existencial, digamos assim, não é? Não é simplesmente um desequilíbrio quantificável, como evidentemente os dados fazem, os dados quantificam e são importantes, são instrumentos muito relevantes e até persuasivos, mas na verdade há um desequilíbrio mesmo da ordem existencial. E há um conjunto de filmes que eu recomendo muito, até porque se encontram na internet hoje em dia, não é? É uma trilogia também, é o Koyaanisqatsi, que são 3 filmes
não sei se os conhecem, são 3 filmes realizados por este senhor Godfrey Régio, está um bocadinho tapado aqui pelas vossas fotografias, se eu deslocar isso conseguem ver, creio eu, não é? O realizador é o Godfrey Régio e a fotografia é do Ron Fricke. O Ron Fricke além de ser alguém que faz a fotografia deste filme, tem filmes também seus, tem mais recentes, filmes belíssimos, não é? Como o Samsara, por exemplo. E neste em particular, que é o primeiro desta trilogia, o Koyaanisqatsi, eh, eh, é um filme, na verdade, que não tem uma palavra, é um filme composto por imagens, e todo ele musicado pelo Philip Glass, não é? Um dos grandes compositores do nosso tempo. Eh, e que começa muito lento, justamente, começa primeiro com gravuras, as gravuras dos índios Hopi, que são os índios que vivem naqueles vales da morte e por aí, não é? Dos Estados Unidos, lá do sul dos Estados Unidos, não é? E dos índios nativos americanos Hopi, e que têm umas figuras humanas, e há um cântico inicial que diz Koyaanisqatsi. E Koyaanisqatsi quer dizer justamente isto aqui, vida fora de balanço, não é? Em desequilíbrio. Vida. Enfim, este Koyaanisqatsi acaba por ser o lema para representar o processo de aceleração enfim, e de destruição que vai sucedendo, enfim, na modernidade e de uma forma mais intensa na modernidade tardia, digamos assim, não é? Enfim, desde os anos 80, não é, justamente, que é de quando este filme é. Portanto, nos últimos 40, 50 anos, temos assistido justamente a uma grandíssima aceleração. Aquela curva logarítmica quase sempre tem o seu pico, né, o seu segmento mais pronunciado nas últimas décadas, 30, 40 anos. E curiosamente, porque essas coisas também têm a ver com o social, isto não em nada diminui, por exemplo, as desigualdades aumentam também. Aumenta o crescimento económico, aumenta a pegada ecológica, aumenta o consumo de água, aumenta a migração das pessoas para as cidades, aumenta, enfim, as emissões de dióxido de carbono, mas as desigualdades não aumentam, não baixam, não baixam, nem estabilizam, aumentam também, elas também não acompanham tão depressa, mas também aumentam. O que revela bem como a lógica da sobrevivência, na verdade, dar resposta à lógica da sobrevivência não é a resposta que tem sido dada à lógica da sobrevivência não retira as pessoas da lógica da sobrevivência, pelo contrário, mais as afunda. É um pouco como aquela coisa de um carro que está a tentar sair de uma lama e quanto mais puxa pela motorização, mais enterrado fica nela, não é? É um pouco isso que acontece. E, portanto, há aqui um problema de paradigma mesmo, não é? Enfim, mas eu gostava de recomendar, porque, pronto, eu penso que também parte importante da reflexão sobre estes temas passa pelas artes, não é? Outro aspecto que eu queria só chamar a atenção aqui muito inicialmente, coisas que também são bem conhecidas, é que a aceleração também leva a à serialização, não é? E reparem, não é? E eu faço muita questão daqui, a imagem aqui compara, não é? É de facto a depenagem em série destas aves, acho que são perus, parecem-me ser perus, estas aves que são depenadas em série, mas, enfim, há aqui uma espécie de analogia que podemos fazer, não é, com, de facto, também o trabalho de um caixa e as coisas a decorrerem e que em si mesmo também já é uma metáfora para a nossa relação com o tempo, em que a própria atualidade, não é só os telemóveis, não é só os automóveis que são obsolescentes e cada vez mais obsolescentes, ou seja, não é, se desatualizam mais depressa, é a própria atualidade que se desatualiza mais depressa, não é? Digamos assim, é o próprio tempo que se torna obsolescente, o presente torna-se obsolescente. E isto tem que ver, de facto, enfim, tem que ver com mercadorização, tem que ver com o facto do tempo, o tempo valer dinheiro e, portanto, mesmo numa rede social, por exemplo, nós temos
uma relação com as redes sociais em que aquilo que nos aparece como atual torna-se muito rapidamente desinteressante e tem que ser substituído e suplantado por uma nova atualidade, por uma nova montra, na verdade, por uma nova apresentação de valor que tem que ser estimada em termos de valor, não é? E, portanto, comprada, vendida, partilhada, no fundo, laicada, enfim. E, portanto, este modelo em que o tempo está sempre a correr e está sempre a ter que ser substituído por um novo presente, é, portanto, enfim, o modelo em que nós estamos, efetivamente, não é? E que, pronto, se repercute depois em diversíssimas dimensões. Mas o que eu queria era que se percebesse que, de facto, isto não é muito diferente, não é? No fundo, olhando bem o que acontece nesta imagem de penagem, ou numa fábrica, uma outra fábrica, ou numa caixa de supermercado, ou na nossa relação com uma rede social, na verdade estamos sempre diante da mesma espécie de produção do presente que tem que ser consumido o mais depressa possível para dar origem a um novo tempo presente portanto, é uma espécie de, enfim, colonização, se possa assim dizer, da própria relação com o tempo por uma lógica de mercado e de aceleração. Eu queria aqui, enfim, só para provocar um pouco. Vocês sabem, não é, que um dos objetivos lá das Nações Unidas, daqueles 17, salvo erro, 17 objetivos das Nações Unidas, é o da sustentabilidade, e toda a arquitetura dos objetivos é a sustentabilidade. Mas, de facto, a Boa tarde. sustentabilidade. Boa tarde. Peço imensa desculpa estar a interromper. É a Margarida Sim Sim. Eu não me lembrei que tínhamos aula e tive que entrar por outro computador na casa de outra pessoa. Por isso é que aparece o nome de Gonçalo Calçada. Este computador também não tem câmara, não consigo ligar. Eu peço imensa desculpa estar a interromper, senhor André. Era só para informar as professoras, está bem? Estão informadas, creio eu. Pronto, ok. Peço imensa desculpa, com Bem-vinda, licença. nada, bem-vinda. Então, muito bem. Um ponto onde eu gostaria, talvez, de provocar um pouco é esta ideia da sustentabilidade, porque a sustentabilidade, se a sustentabilidade for apenas a engenharia pela qual encontramos soluções que permitam manter o mesmo sistema, não é uma coisa boa. Se a sustentabilidade, não é, é o recurso pelo qual nós vamos preservar, não é, as mesmas escolhas, o mesmo modelo, pois bem, estamos simplesmente a adiar, a empurrar para a frente com a barriga, como se diz, um problema que temos que enfrentar. A sustentabilidade acaba por ser, digamos, um evitamento do enfrentamento do problema que temos que nos colocar diante. É claro que noutras culturas não se fala tanto de sustentabilidade, não é? Por exemplo, nós falamos em desenvolvimento sustentável em língua portuguesa, não é? Que vem um pouco na linha também do inglês, mas, por exemplo, em francês diz développement durable, não é? Que é mais a ideia do durável. Ainda assim, não é um conceito tão, não é um conceito tão, enfim, suscetível de crítica quanto o sustentável, mas também não promete uma mudança, não é? Tem-se falado às vezes do desenvolvimento regenerativo, aí já temos qualquer coisa enfim, mais rico, digamos assim. Mas eu gostava de sublinhar é esta ideia, que a ideia de sustentabilidade, enfim, não estou com isto a dizer que não devamos usar a palavra sustentabilidade, mas que não é qualquer sustentabilidade. Há sustentabilidades que não têm sustentação, digamos assim. E é isto um pouco que o Ailton Krenak, penso que talvez conheçam, não é? É um pensador indígena brasileiro, é dos autores que escrevem em língua portuguesa mais lidos do mundo. Podemos ver as coisas desta maneira. Está traduzido em toda a parte do mundo, não é? Mas é um pensador indígena e é um ativista indígena bastante relevante, já esteve cá várias vezes em Portugal, e ele justamente aqui nesta passagem, num pequeno livro chamado A Vida Não É Útil, chama a atenção para isto, não é?
não é inventando um mito da sustentabilidade, não é que vamos avançar. Não é? O que é que há de mito na sustentabilidade? É precisamente isto, é que se eu penso num desenvolvimento sustentável que consiste em encontrar soluções para manter exatamente o mesmo estilo de vida, o mesmo estilo de vida individual e coletivo, não é? E a mesma lógica de sobrevivência de que eu falei atrás, em que estamos constantemente em aceleração, pois é simplesmente levar o jogo sempre a patamar de risco cada vez maior e vamos, mas na verdade nunca estamos a considerar e estamos mesmo a contribuir para que não considere o problema. E, portanto, de certo modo, podíamos até levar isto ao ponto de dizer a sustentabilidade levada neste sentido não só não é um bem, como é um mal. Porque, na verdade, evita, não é? E agrava a situação em que vamos estando. E, portanto, queria, pronto, deixar esta nota, porque eu acho que é importante. Há um autor que será, e eu vou mencioná-lo bastante, presumo que muitos de vós conheçam também, que é o Félix Guattari, não é? O Félix Guattari escreveu muito com um filósofo chamado Gilles Deleuze, mas neste trabalho em particular, As Três Ecologias, que é um livro dos anos 90, o Guattari escreve a solo, digamos assim, escreve sozinho, e justamente ele é um precursor daquilo que podíamos chamar uma ecologia alargada, não é? Por isso, que são as tais três ecologias. No fundo, é uma ecologia social, uma ecologia até individual, e uma ecologia ambiental, não é? Portanto, os três níveis de ecologia. E o que ele nos diz, num dado momento aqui, é que não haverá verdadeira resposta à crise ecológica, a não ser em escala planetária, e se não houver uma revolução política, social e cultural, não é? Reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. E que deve concernir, portanto, deve dizer respeito, não só às relações de forças visíveis em grandes escalas, mas também aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo, não é? Basta pensar que os nossos desejos hoje em dia também são produto de uma indústria. Toda a indústria do marketing, da publicidade, não é? Induz de facto, desejos. Tendemos a pensar que somos completamente senhores das nossas crenças e dos nossos desejos, mas não é bem assim. Nós acreditamos muito naquilo que nos fazem acreditar e dizemos muito aquilo que nos fazem desejar. E, portanto, e isso pode ser industrializado, não é? É a mesma coisa com as emoções, não é? Há uma autora romena que justamente trabalha o capitalismo das emoções e em que justamente ela faz notar isto, não é? As emoções também elas podem ser trabalhadas do ponto de vista, digamos assim, de uma indústria, não é? Elas podem ser induzidas, não é? Nós não somos, digamos, a história da nossa biografia psicológica não começa no nosso sujeito. O nosso sujeito é quase um resultado dessa história. E isso é um pouco o que o Guattari diz, um pouco em linha com justamente o pensamento filosófico que ele já tinha trabalhado em conjunto, a quatro mãos, com o Gilles Deleuze, não é? Em França. E é um pouco isto que ele está aqui a chamar a atenção para estes domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo. E, portanto, enfim, de repente isto tem muitas escalas e é complexo e não é fácil, não é? Enfim, isolar, digamos assim. Esse é um dos grandes desafios da ecologia, não é? É que não dá para isolá-la. Ela é realmente profundamente sistémica, não é? Mas isso é também da própria natureza do que possamos pensar como ecologia, não é? Quer dizer, e por isso é que, sei lá, não faz muito sentido pensar a ecologia como uma disciplina ou um domínio da política ou da economia, não é? Temos é que pensar um pouco o contrário, não é? Pensar a economia ou a política como, digamos, aspectos de uma ecologia. Porque a própria natureza da ecologia, a mesma ideia de natureza aqui tem os seus quês, é holística, é sistémica, não é? Eu quando dizia a própria ideia de natureza deu os seus quês, porque mesmo a distinção entre natureza e cultura, não é? É ela, em grande parte, um produto cultural. Há um importante antropólogo,
Philippe Descola, que escreveu precisamente um livro intitulado Para lá da natureza e da cultura, Par-delà la nature e de la culture, né? E não sei se é a primeira natureza e cultura ou cultura e natureza, mas pronto, mas a ideia é esta. E que justamente tende a chamar-nos, ou chama-nos a atenção para uma tendência que é muito própria, sobretudo do pensamento ocidental, de distinguir natureza e cultura como se estivesse lá ao fundo da natureza e depois estivesse deste lado da cultura. E as coisas estão realmente muitíssimo imbricadas, e isso tem consequências, e já vamos falar um pouco mais disso adiante. Deixem-me só passar aqui mais esta imagem. Aliás, este slide está aqui está bem na linha do que eu acabei de dizer, não é? Justamente aqui, mais do que nunca, a natureza não pode ser separada da cultura. Tanto quanto algas mutantes e monstruosas invadem as águas de Veneza, as telas de televisão, estamos a falar em 89, eu falei de 90, mas é 89 o livro. As telas de televisão estão saturadas de uma população de imagens e enunciados degenerados, não é? Uma outra espécie de alga, desta vez relativa à ecologia social, consiste nesta liberdade de proliferação que é consentida a homens como Donald Trump, em 89, muito antes de tudo o que foi Donald Trump, não é? Em ser conhecido aqui no nosso meio, enfim, aqui o Guattari já falava do Donald Trump, que se apodera de bairros inteiros de Nova York, Atlantic City, etc., para renová-los, aumentar os aluguéis, está em português do Brasil, e ao mesmo tempo rechaçar, não é? Recusar dezenas de milhares de famílias pobres, cuja maior parte é condenada a se tornar homeless, o equivalente dos peixes mortos da ecologia ambiental. Portanto, ele está claramente, não é, a chamar a atenção para esta necessidade de ligarmos a ecologia social e a ecologia ambiental. Não dá para distinguir as duas coisas, não é? Não dá para separar, não dá para fazer uma análise que não é, separe estes dois lados. Da mesma maneira que não dá para separar natureza e cultura. Esse já é digamos assim, esse já é um resultado da construção de valores e de representações que nos conduziram ao estado em que chegamos, não é? Bom, isto seria, digamos, um ponto de partida. Agora, eu tenho três coisas que queria dizer. Uma tem que ver com ética, outra tem que ver com lugares, outra tem que ver com coisas. Enfim, relativamente à ética, o que eu queria tentar dizer era isto. Na linha do que o Guattari desenvolve, eu penso que é importante pensar uma ligação entre a ideia de ética e a ideia de lugar, a ideia de lugares, uma ideia de uma topologia, não é? E, portanto, ligar uma eco e uma uma topologia, não é? E, portanto, vamos ver isso. Eu vou passar aqui este slide. Vamos lá ver, porquê falar de fazer esta aproximação? Vamos lá, não é? Bom, por um lado, reparem, nós quando pensamos em pensamento ecológico, ambiental, não é? No sentido mais da disciplina, da ecologia, enfim, pensamos em conceitos como, não é? Como ecossistema, espécie, população, habitat, nicho, entre outros, não é? Agora, esta articulação de conceitos, não é, que dá sentido ao pensamento ecológico, também dá inteligibilidade aos regimes de funcionamento de sociedades, não é, e das subjetividades contemporâneas. Ou seja, no fundo, a ideia de equilíbrio, a ideia de nicho, a ideia de habitar, são ideias que ajudam-nos a pensar uma sociedade também, e ajudam-nos a pensar os desequilíbrios pelos quais uma sociedade passa, um sistema social passa. Basta pensar, sei lá, um exemplo como, sei lá, a precariedade, por exemplo, não é um fenómeno muito conhecido enfim, de muitos dos mais novos e não tão novos, que já têm uns bons anos, mas a precariedade enquanto fenómeno social é um fenómeno que justamente impede ou tenta impedir a possibilidade de uma proteção
de um contexto em que a pessoa se sinta relativamente protegida, não é? Com direitos que lhe garantam alguma proteção, não é? A ideia de nicho, por exemplo, os direitos adquiridos, não é? Havia a certo momento uma retórica contra os direitos adquiridos, não é? Pronto, e é desguarnecer, é pôr a pessoa mais exposta, mais, enfim, mais vulnerável, não é? A vulnerabilidade social induzida por este tipo de políticas, não é? É, na verdade, uma forma de tornar enfim, a sociedade, não é? O sistema social desprovido de figuras como justamente o do nicho, a possibilidade do habitar. Por exemplo, há bocadinho mostrei-vos o crescimento da população. O problema não é tanto o crescimento da população, não é termos um mundo muito povoado, é termos um mundo muito povoado ou muito populoso, mas cada vez menos habitado, no fundo. É quase um paradoxo, não é? Temos eh, há uma, enfim, um aumento de população pensado de uma forma que é a de desabitação, digamos assim, em que não se cria formas de habitar o mundo. E isso vamos ver um pouco adiante, quando eu falar de lugares. E pronto, e portanto há aqui uma espécie de homologia que se pode fazer entre justamente as condições em que vivemos do ponto de vista enfim, ecologia ambiental, mas as condições em que vivemos do ponto de vista de uma ecologia social, também uma ecologia cultural, enfim, uma ecologia de sentido, não é? E é isso que me parece que faz com que devamos fazer uma aproximação à ideia de lugar. E pronto, e mesmo podemos pensar também, eu já mencionei um pouco isto, a relação com a própria subjetividade. Porque, enfim, basta pensar que, por exemplo, as dimensões de extrativismo que apontamos aos recursos naturais, não é? Temos uma relação extrativista com o solo, por exemplo, não é? Explorando o solo de uma forma que é insustentável, não é? Este tipo de identificação de fenómeno é extrativismo, que, o exploitation em inglês, não é? Que é diferente do exploration em inglês, que tem um outro sentido, que nós não fazemos a diferença em português, mas que é, enfim, mas o extrativismo, a exploração extrativista, bom, nós encontramos-la naturalmente no trabalho e também encontramos-la na própria relação que temos connosco próprios, na relação que temos connosco próprios, por exemplo, na gestão do nosso tempo, não é? Procuramos muitas vezes extrair o máximo rendimento do tempo que dispomos para conseguir produzir resultados e somos capazes até de pôr ao serviço o nosso lazer com alguma tecnologia de aumentos de produção, não é? Extraindo o máximo do nosso tempo e das nossas vidas, não é? E portanto fenómenos como o extrativismo, não é? Atitudes de relação extrativista com a sociedade, com os recursos naturais e com nós próprios, não é? Pois bem, são reconhecíveis é este o ponto, não é? Aqui, enfim. Ora, avançando um pouco, eu queria fazer aqui uma ligação enfim, eu queria fazer um caminho com a ideia de lugar e com a ideia de ética. Um ponto importante para o qual o Guattari chama a atenção é isto, é a relação da subjetividade com a sua exterioridade, seja ela social, vegetal, animal, vegetal, cósmica, que se encontra comprometida numa espécie de movimento geral de implosão e infantilização regressiva. A alteridade tende a perder toda a aspereza. O turismo, por exemplo, se resume quase sempre a uma viagem sem sair do lugar, no seio das mesmas redundâncias de imagens e de comportamento. Aqui estão ditas muitas coisas para as quais eu gostaria de chamar a atenção. Uma delas tem que ver com esta ideia do turismo, não é? Justamente nós tínhamos um dos gráficos, não é, que apontava para o aumento do turismo. Mas, na verdade, o turismo é um pouco um turismo que vai
a outro lugar para encontrar mais ou menos o mesmo do que saiu, digamos assim. O que significa que, de alguma maneira, os lugares estão-se a indiferenciar do ponto de vista da sua singularidade, são cada vez menos singulares, um pouco como se os lugares fossem serialmente também produzidos. Os lugares tornam-se, todos eles, mais ou menos equivalentes, não é? Este aspecto é importante e há, aliás, um autor que eu aqui não cito, mas que eu recomendo, que é o Gunther Anders, e que tem um livro. O Gunther Anders foi o primeiro marido da Hannah Arendt. É até interessante, porque geralmente a gente apresenta as senhoras como esposas de alguém, aqui temos o contrário. Ela é que é a grande figura, mas ele é um pensador também muito interessante, não é? Não teve o destaque nem o relevo da Hannah Arendt, não sei se era merecido, não importa isso, mas escreveu dois livros, ou melhor, um livro com duas partes, escritas em tempos muito distintos, chamado A Obsolescência da Atualidade. Não, perdão, a obsolescência do homem, é assim. A obsolescência do homem, é assim. E nesse livro ele chama a atenção para qualquer coisa como o que ele chama um platonismo industrial. E o que é o platonismo industrial? É de que nós, cada vez mais, vivemos a partir de ideias, como no Platão, não é? Que depois são copiadas, copiadas industrialmente, ou, agora na era digital, copiadas no sentido de fazer um download mesmo, fazemos um download, muito bem. E podemos pensar neste platonismo industrial, ou até digital, e levá-lo para aquilo que eu estou a dizer acerca dos lugares. Os lugares são cada vez mais uma espécie de repetição, cada uma, né, de uma espécie de ideal do lugar, de ideal do lugar. O que Desculpe interromper. Não se importava de explicar o que é relativismo industrial outra vez, só para voltar aqui. eu só perdi o seu raciocínio. A voz, peço desculpa. Começou muito bem, mas eu depois perdi. Desculpe, era só mesmo para explicar outra vez o que era o platonismo industrial. O platonismo industrial, bem, eu vou mais devagarinho então. A ideia de platonismo é a ideia, não é, de que, na verdade, existe um mundo das ideias, não é? O mundo das ideias, quando se fala de amor platónico, não é? O mundo das ideias, e depois há o mundo das cópias, das sombras. Presumo que tenha ideia disto, não é? Pronto. O que o Gunther Anders vem dizer é que nós, enfim, com a indústria, passámos a ter um pouco um modelo, e depois produzimos em série esse modelo. Digamos, suponhamos, sei lá, tem essa caneta que tem na sua mão, não é? Esse lápis tem na sua mão, não é? Esse lápis, enfim, ele é produzido em série numa fábrica, não é? E ele é produzido em série em função de um modelo, que é uma ideia, simplesmente, não é? E o que o Platão nos diz é que a realidade é composta a realidade material é composta de cópias, e que nós temos cópias de ideias, e as ideias estão lá num mundo à parte. O que o Gunther Anders faz é, no fundo, chamar a atenção para o facto de que, embora vivamos numa época muito materialista, é um materialismo muito platónico, no sentido em que temos, na verdade, quase sempre ideias que depois são produzidas ou industrialmente, enfim, na época da indústria, ou, agora mais recentemente, até de uma forma muito evidente, porque temos a nuvem, temos os conceitos, e depois temos o download. Temos a produção material, não é? Fazemos a descarga. E repara, mesmo a ideia de upload e download dá a ideia de dois mundos. E é um pouco para isto que está a chamar a atenção. Porque isso significa, de alguma maneira, que desmaterializamos o materialismo. Ou seja, a nossa relação materialista migrou para as ideias, no sentido do materialismo da posse, do ter. A obsolescência planeada é cada vez menos, aliás, dos objetos materiais, e é cada vez mais a das ideias, dos conceitos. Vamos à procura de um novo conceito atrás de outro novo conceito, na verdade, é aí que estamos cada vez mais, enfim, a desenvolver o nosso comportamento
consumista, digamos assim, consumista, e é um consumo de ideias, um consumo de conceitos, e o resto, digamos, é resto, é resíduo, é algo sem valor, que serve o propósito e nada mais. E isto é uma desdignificação, passa a expressão, é uma perda de dignidade da materialidade das coisas. Eu vou voltar a isso e isso vai ser bastante importante, porque, na verdade, digamos assim, podemos dizer que a soberba, a hubris, que é uma forma de dizer soberba, a soberba humana, é de que realmente, quer dizer, a materialidade das coisas apenas serve este movimento, mas em si mesma tem pouca dignidade. Mas a gente vai voltar lá. O turismo é um dos exemplos. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui nesta passagem é, esta ideia da, da, da relação, digamos assim, a relação da subjetividade com a sua exterioridade. Portanto, no fundo, aquilo que liga as três ecologias, a ecologia ambiental, social e humana no sentido individual, não é? Psicológica, se quiserem, o que liga é sempre uma relação, é a relacionalidade, a nossa relação com. E isto é justamente a porta de entrada para o domínio da ética, não é? Quer dizer, a ética diz respeito à relação, justamente. Vamos voltar a isto. Portanto, eu queria fazer aqui uma aproximação entre ética e a questão do lugar, da topologia. Ele aqui noutra passagem diz: o princípio comum às três ecologias consiste, pois, em que os territórios existenciais com os quais elas nos põem em confronto não estão como um em si, fechado sobre si mesmo, mas como um para si precário, finito, finitizado, singular, singularizado, capaz de bifurcar em reiterações estratificadas e mortíferas ou em abertura processual a partir de praxis que permitem torná-lo habitável para um projeto humano. Enfim, isto está cheio de vocabulário um bocado denso. Eu só queria chamar a atenção para aquilo que está em negrito. Territórios existenciais, não é? E habitável, não é? Habitável. No fundo, a categoria do habitar. O habitar. O habitar, reparem, a palavra habitar, a sua origem remete para hábito. Para hábito, para aquilo que se repete, para aquilo que volta a acontecer, para aquilo que podemos tornar a fazer, digamos assim. E isto tem muito que ver com justamente aqueles aspectos do nicho, justamente os aspectos de alguma proteção. Por exemplo, a ideia de precariedade e de vulnerabilidade social é de que a possibilidade de ficar, fazer raiz, de estar, e manter-se e poder habitar, então, fazer um hábito, né? Fazer um lugar, ficam dificultadas ou rarefeitas. Né? Então, eu queria aproximar justamente esta ideia de habitar e território, sendo que o habitar tem que ver justamente com a relação. A relação. E pronto, eu vou talvez passar aqui um pouco, que senão não consigo dizer tudo. Habitar, que justamente, eu estava aqui a chamar a atenção para este slide, remete-nos para esta ideia de repetição. Não é? E se pensarmos o que é um lugar, não é? Um lugar, a nossa casa, a nossa terra, as nossas relações, não é? Elas não têm que ver, e aliás, reparem no possessivo, não é? Nosso, eu estou aqui a dizer nosso. Eu quando digo nosso lugar ou nossa casa, eu não estou a dizer tanto que ela seja propriedade, não é? Mas nós é que somos de lá, digamos assim. Mas porquê? Porque radicamos lá hábitos, radicamos lá uma repetição que não é uma repetição repetitiva, não é repetição maquinal, é a repetição que faz justamente a cumplicidade, faz o enraizamento, a vinculação, não é? E neste sentido, a ideia de lugar é muito diferente da ideia de local. Um local é uma localização, é umas coordenadas geográficas que têm latitude e longitude e que permitem identificar um lugar, por definição,
é uma potência de habitar, não é? Estou a dizer potência porque ou é habitado, ou é pensado como habitável, ou já foi habitado e tornou-se desabitado, mas, digamos, a sua semântica depende do habitar, não é? O lugar é isso, é um nódulo espaço-temporal que habitamos. E é espaço-temporal porque depende do tempo, porque não, o habitar é uma repetição, tem que se voltar lá, depende do tempo, não é? E habitar não tem que ser necessariamente um lugar, nós habitamos uns aos outros também, justamente, não é? Somos lugares uns para os outros, no sentido em que nos habitamos uns aos outros, não é? E habitamos uns aos outros no sentido em que voltamos lá, repetimos, é um local onde, aonde voltamos e fazemos sentido, digamos. E isto é um lugar. E, enfim, fazer lugares, não é? É uma prática justamente enfim, de inscrição e de relação que vale para nós e o mundo, para nós e o ambiente, para nós e uma casa. E é isto que é a ideia do habitação ou habitar territórios existenciais, não é? Que pode ser uma casa, pode ser uma região, pode ser a pessoa que amamos, pode ser os nossos filhos, os nossos pais, pode ser, não é? Pode ser uma comunidade, não é? O ponto é esta ideia de um lugar, a topologia, fazer lugares, não é? Ora, voltando ao ponto mais, enfim, de crítica, é que há, de facto, de alguma maneira, uma perda de lugares no nosso tempo. Eu já vou voltar lá. Há uma perda de lugares, há uma perda não só quantitativa, mas qualitativa de lugares. Neste sentido que eu estou a dar, não é? Digamos, de espaços ou tempos com sentido, digamos assim, não é? Há um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, que eu há bocadinho, ainda bem que tenho aqui citação novamente, que é esta ideia da alteridade tende a perder toda a aspereza. Desculpem, eu volto lá. A alteridade tende a perder toda a aspereza. É que a relacionalidade pressupõe que aquilo que está em relação comigo ou convosco é outro, é realmente outro. Mas realmente outro significa não ser outro no sentido de semelhante a mim. Não significa eu reconhecer-me no outro, não significa eu vir no outro, lá estou eu ali outra vez, espelhado. Não é? Não significa ver-nos no outro, ver-me no outro como num espelho. Essa sameness, essa identidade de mim nos outros é, na verdade, parte do problema. O importante é reconhecer no outro a sua autoridade, ou seja, aquilo que nele fica sempre além da minha capacidade de recondução a mim. Isso é que é a alteridade. A alteridade é aquilo que está além da capacidade de recondução à totalidade que eu sou. Há um filósofo que eu gosto muito, o Levinas, Emmanuel Levinas, que faz uma oposição entre totalidade e infinito. E diz precisamente isto, não é? O outro é o infinito que fica sempre além da minha capacidade de recondução à minha totalidade. O conhecimento é uma totalização. Aquilo que fica além disso, fica além do conhecimento, fica além da minha capacidade de reconhecer, de assimilar, esta é a metáfora até muito evidente, não é? Enfim, do conhecimento, não é? Quando assimilou a matéria, não é? Que é a recondução à minha própria matéria, da matéria alheia, não é? Essa assimilação. Pois bem, elimina o outro, não é? O outro, a alteridade do outro está naquilo que fica para lá do limite da minha capacidade de conhecer e, portanto, resta-me reconhecer, não é? Não conhecer, reconhecer e estabelecer uma relação. No fundo, o Levinas dirá assim, a relação com o outro é uma relação sem relação, não é? Porque é uma relação que fica além da capacidade de eu incorporar num sistema de sentido cognitivo, digamos assim. Pronto. Esta relacionalidade posta nestes termos vale para os outros sujeitos humanos, mas vale
também, se levarmos a sério isto, para um ser animal, para um ser vegetal, para um ser inorgânico, para um rio, para uma montanha, vale para uma pedra, um seixo, no fundo do leito de um rio, é que mesmo a mais pequena porção de matéria, há algo nela que está numa relação comigo de alteridade, ou seja, além da minha capacidade de absorver no sistema de conhecimento. Quer dizer, algo nela fica para lá disso, né? E é isso que funda a relacionalidade, né? E funda o domínio da ética. Bom, enfim. Então, o que eu queria com isto dizer é que, se o problema ecológico é da ordem da relacionalidade externa, como dizia o Guattari, né? Com o social, o ambiental, até com o próprio, então é, por definição, um problema de ética, da praxis, com as suas implicações até políticas, não é? Que, naturalmente, a ecologia, ética e topologia deviam circular entre si, sem fronteiras claras, numa relação de ideias e práticas. Deixem-me sublinhar um bocadinho, eu sei que, enfim, eu não estou a controlar o tempo que estou a usar, mas eu estou a antecipar muito os slides. A Maria e eu, quando achar que eu tenho que fazer sinais, diga-me que eu acelero. Então, o meu segundo ponto era a rarefação dos lugares e das temporalidades. Eu vou abreviar. O que é que eu quero dizer com a rarefação dos lugares? Vem aquela ideia de o ar cada vez mais rarefeito quando subimos uma montanha. É um pouco isto, não é? Isto fica um pouco irrespirável no sentido de uma rarefação também dos lugares. Os lugares são mais rarefeitos, são menos lugares e são lugares com menos espessura, digamos assim, com menos densidade de lugar, menos singularidade nesse sentido de algo com o qual eu estou em relação, uma relação singular de hábitos. Pronto, em grande medida, o que eu estou a tentar dizer neste slide é exatamente aquilo que eu já fui antecipando. Os lugares são espaços visitados pelo tempo, não é? E é isso que os distingue de um local, não é? É uma chamada de significação que se radica, cultiva e floresce. Pode ser num local, é evidente, mas não tem de ser. Envolve sempre uma ideia de repetição. Eu acho que a ideia de repetição está muito subestimada no nosso tempo. Queremos sempre muitas coisas diferentes, muita originalidade, muita diferença, sempre a variação, a diferença. Mas, na verdade, isso é ir um pouco atrás do espírito do tempo, não é? A repetição tem... A repetição é um lugar de conforto, é um lugar onde nós constituímos, enfim, a nossa salvaguarda. Enfim, estava a pensar num filme do Bélatar que eu gosto muito, que é o Cavalo de Turim, não sei se conhecem, mas em que é quase uma fenomenologia da perda da repetição, e como isso vai levando a uma situação apocalíptica. A perda da possibilidade de manter o hábito que vai conduzindo, enfim, naquele filme, que é uma espécie quase de laboratório, uma situação muito mínima dentro de uma casa, mas que conduz as pessoas justamente a uma situação, pronto, de fim do mundo, basicamente. Mas justamente era aqui chamar a atenção para esta ideia de lugar como um hábito, como repetição, como já vos disse várias vezes, não é? Os hábitos são habitados como lugares e os lugares são habitados por hábitos. Bom, isto está já dito e podem ver melhor. Podemos fazer o mesmo sobre o tempo. Um dos aspectos que podemos notar, enfim, na globalização, não é? Mais uma vez, o francês é melhor que o português nisto, não é? Porque em francês diz mondialização e a ideia de mundo é mais rica de globo. Globo é uma coisa fechada, o mundo é um conceito aberto, mas o globo é fechado, não é? O globo é uma esfera, não é? A ideia de mundo é, enfim, por definição é aberto, não é? O mundo é uma relação em aberto. Enfim, mas o que eu queria dizer é, no contexto da globalização, a diversidade de temporalidades tende a desaparecer. Da mesma maneira que há a perda de biodiversidade, há uma perda de temporalidades, de diversidade de temporalidades, não é?
há uma espécie de cronoestratégia que elimina os diferentes ritmos, as diferentes formas de estar no tempo, digamos, e toma-as todas pelo mesmo tempo, que é aquele tempo acelerado, que já falámos há bocado, é o tempo da atualidade obsolescente, é o tempo mercadorizado, é o tempo que é consumível e não é um tempo de estar. Reparem, isto até em palavras muito simples passa, não é? A ideia de que passamos tempo juntos. Passar tempo juntos é muito diferente de que gastamos tempo. Gastar tempo eu tenho um reservatório e vou gastando algo que tem valor, e portanto estou a consumir. Mas não é necessário pensar o tempo desta maneira, não é? Nós passamos tempo, é outra coisa, é convívio, é o tempo que é convívio, é tempo que é um lugar de estar com alguém, ou com outros, ou comigo mesmo, passar tempo, estar com, não é? E, portanto, até nas palavras mais elementares, na escolha das palavras, nas escolhas mais elementares de palavras, dizer gastar tempo, consumir tempo, ou passar tempo, ou não é? Estar, é de facto radicalmente diferente. Implica logo uma perspectiva diferente sobre a maneira como lidamos com o tempo. E a verdade é que, globalmente, bom, as temporalidades vão sendo comprimidas a uma só, que é justamente a da aceleração. Aliás, só uma nota suplementar: desacelerar não é necessariamente perder o tempo rápido. Desacelerar é um pouco como abrir um leque que permite todas as temporalidades, inclusive a rápida, quando se justifica a rápida. O problema é que a aceleração comprime todas as outras, fecha o leque, comprime todas e não permite nenhuma senão a acelerada. É evidente que, enfim, andar a pé é um ritmo, andar a bicicleta é um outro ritmo, andar de carro é outro ritmo, de avião é outro ritmo, não é? A questão é quando tendemos a não permitir senão um regime acelerado. E um regime acelerado enfim, é muito alienante de muitas maneiras. Eu agora não vou ter aqui desenvolver, mas no fundo o que eu queria com isto chamar a atenção é que, da mesma maneira que temos uma perda de diversidade de espécies, uma perda de biodiversidade, temos uma perda de temporalidades. Não é? E o que é uma temporalidade? Uma temporalidade é uma forma de habitar o tempo, justamente. Não é? Portanto, portanto, na verdade, da mesma maneira que vivemos cada vez mais todos num certo tipo de apartamento, vivemos cada vez mais todos num certo tipo de tempo. Pronto, e por isso é que temos relógios, e temos os relógios nos telemóveis, e pronto, e estamos todos muito sincronizados no mesmo tempo. E, portanto, reparem, enfim, estamos a falar de uma... Há aqui eu cito dois autores que gostava, enfim, enfim, uma é a Sylviane Agacinski, que tem este livro, Le Passeur du Temps, em que nos fala justamente disto que eu estou a dizer, não é? A mundialização, uma unificação dos ritmos do mundo. A mundialização quer dizer globalização, não é? Se eu fizesse uma tradução não literal, mas mais acertada com o campo semântico da palavra, seria globalização que eu ali escreveria. A globalização é a unificação dos ritmos do mundo, todos regrados pela hora ocidental, isto é, sobre as cronotécnicas contemporâneas. Não é? E aqui o nosso Benjamin Fernandes, numa tese, isto é uma tese, na verdade, de doutoramento, está publicada, Le Temps du Monde, critique de la chronostratégie planétaire à l'âge de la mondialisation, diz-nos: a aceleração e a sincronização são as duas alavancas do processo de submissão de sujeitos psíquicos e coletivos à adaptação às tendências da economia de mercado. Portanto, no fundo, não é? No fundo, isto tem que ver com, de facto, uma certa forma que é conveniente, que é, de facto, a forma mercadoria, não é? Tudo se transforma na forma mercadoria, e para isso a aceleração e a sincronização são peças, alavancas, como ele diz, alavancas importantes para esse efeito. Ora, enfim, o que é que está a acontecer?
O que está a acontecer, e isto agora digo eu da minha lavra, é que aquilo a que eu chamei lugar, que é uma espécie de nó que imbrica espaço e tempo, não é? É um espaço habitado pelo tempo, não é? Visitado pelo tempo, é isso que é um lugar, não é? Não há lugar sem tempo. Este ligamento entre espaço e tempo, fazedor de lugar, está a refazer-se. Porque as práticas de fazer e habitar lugares estão a perder-se, não é? Eu acho que isto é um dado ecológico importante. Temos de falar aqui de uma unidimensionalidade, para usar um conceito do Herbert Marcuse, não é? Que usa o conceito do homem unidimensional, um homem, o Marcuse, que é um pensador, não é? Da escola de Frankfurt, não é? Enfim, já há muito, enfim, há 50 anos atrás, 60 anos, 60, 70, mas o livro mais importante dele talvez seja este, não é? O Homem Unidimensional, que há várias traduções em português. Mas justamente eu queria chamar a atenção para isto, não é? Porque é que o espaço e o tempo se tornam divorciados, não é? Porque, na verdade, eles tornam-se, digamos assim, dimensões absolutamente abstratas, desligadas enfim, e que não se deixam tocar pela realidade, não se deixam tocar. De certo modo, o tempo tornou-se uma espécie de meta-realidade que não se deixa tocar pelos acontecimentos. Porquê? Porque serve de medida aos acontecimentos, e uma medida acelerada. Isso é importante. O tempo na Idade Média era um tempo muito mais concreto, era um tempo, não estou a dizer que voltemos à Idade Média, não é isso que eu estou a tentar dizer. Só estou a tentar dizer que há uma construção que nos leva ao tempo tal qual o vivemos hoje, não é? Mas o tempo na Idade Média era um tempo de hora flexível. A hora no verão era mais longa e a hora de inverno era mais curta, que era para acompanhar os dias longos e os dias curtos e manter as mesmas 12 horas, não é? Enfim, a hora que tornou-se constante a partir, ali num dado momento, ali na viragem para a Idade Moderna. Aliás, há um ensaio muito famoso de um historiador chamado Jacques Le Goff, chamado Tempo das Igrejas e Tempo dos Mercadores, em que ele chama a atenção precisamente para isto, a passagem da hora flexível para a hora constante. E a hora constante, porque é que era importante? Era porque era fiável do ponto de vista de instrumento de medida, não é? O tempo deixa de ser um acontecimento e passa a ser um instrumento de medida. Um instrumento de medida de trocas e de mercadoria. Então, o tempo tornou-se uma realidade abstrata, desligada do mundo. Era importante que se tornasse desligado do mundo. O que é desligado do mundo aqui? É algo que atinge o mundo de alguma maneira, porque serve de medida, mas que não se deixa tocar pelo mundo, digamos, pelos acontecimentos do mundo. Para brincar um bocadinho, enfim, não vou, mas já agora digo isto, é algo que eu escrevo lá nesse livrinho, eu digo que é um tempo plástico. O plástico é a grande metáfora. Porquê? Porque o plástico polímero, não é o plástico biodegradável, que também existe, etc. Mas o plástico polímero, o plástico que nós encontramos às vezes aqui, por exemplo, na Serra da Estrela, embalagens com 40 anos e que, bem lavadinhas, ainda dá para utilizar, é justamente uma matéria que chega ao mundo, passa por ele sem que nada lhe toque, sem que o mundo passe por ele. Não é? Toca, mas não se deixa tocar. Na verdade, a concepção que nós temos do tempo e a concepção que nós temos também, aliás, do espaço, são concepções plásticas neste sentido. Não plásticas no sentido etimológico da palavra, que devia ser plasma, devia ser algo que se deixa modificar, não é? Transformar, etc. Não, mas plástico neste sentido pobre da palavra, não é? Que é, uma vez ganha a forma, não torna a mudar, não é? E então isto produz um desligamento, quer do espaço, quer do tempo, e que, na verdade, nos leva a uma rarefação dos lugares. Pronto, a rarefação dos lugares tem muitos domínios. Um deles é justamente o domínio social, não é? A precariedade é de facto uma forma é uma forma social de estar na sociedade que dificulta e erode a possibilidade de fazer lugar. A estabilidade laboral designa, não é? O fim da estabilidade laboral designa um regime existencial de incerteza e inquietude, não é? A aceleração social, que compele ao movimento perpétuo depreciando ficar num lugar, não é? É outro. A indiferenciação dos lugares cada vez menos singulares, apenas paragens que se fazem equivaler a outras. Leva-nos aonde nos levar o turismo, o exemplo do Guattari. E a virtualização dos lugares,
com menos espessura quando substituem os lugares capazes de receber a espessura dos nossos corpos, não é? E, portanto, isto remetendo também para a ideia de uma espécie de lugares que são cópias de um modelo. Basta pensar, enfim, todas as cidades que estão a ser construídas a grande escala, não é? Pelo mundo fora, não é? E, sobretudo, até pelo sul global, e que são todas construídas segundo uma espécie de modelo que repete, um bocadinho como aqueles que havia, o SimCity, e todas repetem o mesmo modelo de cidade. E isto enfim, no fundo é pensar, do ponto de vista ecológico, a diversidade de temporalidades, a diversidade de espaços, a diversidade de lugares, a ser toda ela, enfim, extinta, digamos assim. Pronto. Terceiro ponto, tem que ver com as coisas. Eu queria introduzir aqui um terceiro plano, que tem que ver com... Até tem que ver muito com filosofia, na verdade. Tem que ver com a maneira como se concebeu a relação com as coisas na sua mais elementar condição. Eu aqui estou a trazer a menção a uma autora que aprecio muito e que recomendo muito, aos que não a conhecem ainda, que é Jane Bennett, e que tem um livro chamado Vibrant Matter, A Political Ecology of Things, justamente, uma ecologia política das coisas, e é uma autora norte-americana e que escreveu este livro, Vibrant Matter, e aqui recorre, isto é, no fundo, é uma obra artística que ela emprega depois como capa da primeira edição do livro, e, na verdade, a tese fundamental do Vibrant Matter, e que é a tese que está também presente naquilo que se chama o novo materialismo, é a de que a matéria é relacional. É relacional. E, portanto, aquela relacionalidade que, enfim, nós invocamos quando falamos em ética, justamente tem que chegar até àquilo que, no limite, não tem que ter nada de semelhante a mim, não é? Que é simplesmente a alteridade. E no limite, digamos, imaginemos uma pedra absolutamente inerte, não é? Pois bem, há relacionalidade numa pedra. E bom, e porquê é que há relacionalidade numa pedra? Bom, porque fundamentalmente as coisas, não tem que ser uma pedra, as coisas, digamos, ontologicamente, não é? A ontologia é o estudo da realidade, digamos assim, é a disciplina que estuda a natureza da realidade em filosofia, não é? Ontologicamente, as coisas são relacionais. E que a construção filosófica que se fez ao longo de toda a tradição ocidental foi no sentido contrário, foi de tomar a matéria como inerte, como passiva, como, enfim, estando aí à disposição, como mero recurso. Pronto. E, portanto, há uma desconstrução a ter de ser feita, uma desconstrução conceptual de ideias, de noções que estão muito incorporadas. Isto é filosofia, mas ao mesmo tempo está na nossa pele, na nossa pele cultural, digamos assim. Uma desconstrução desta concepção, digamos assim, da natureza e da matéria, para poder libertar esta outra e com as consequências que daí se seguem. E, portanto, é esta ideia, não um mundo povoado por objetos passivos, mas por coisas animadas que resistem à nossa ação, mas também agem por sua conta, não é? A própria ideia de objeto, a palavra objeto, na sua etimologia quer dizer aquilo que resiste. Jectung é lançar, não é? É lançar. Ob é contra, não é? Por exemplo, projeto é lançar para a frente. Objeto é lançar contra, não é? Sei lá, não é? Enfim. E então, a construção mental, conceptual que se fez da realidade é de objetos. Nós somos os sujeitos e há os objetos. E os objetos são pensados justamente como aquilo que resiste, como aquilo que apenas é passividade, aquilo que pode sofrer uma ação, mas que não age por si. Pronto. A ideia é questionar isto, não é? E questionar isto significa também devolver alguma alteridade às coisas. Alteridade no tal sentido, não é? Algo que é capaz de relacionalidade.
Eu sei que isto tudo, pronto, é muito abstrato, mas ao mesmo tempo é muito concreto e ao mesmo tempo é muito, a meu ver, pelo menos, é muito relevante para pensar justamente a tal transformação sistémica, holística da própria ecologia num sentido alargado. Desculpem lá, isto aqui tem aqui muito texto, mas em grande parte eu vou resumir isto. Um ponto aqui importante é quase fazer um paralelo entre o que aconteceu, o que nos aconteceu a nós, sujeitos humanos, e o que aconteceu à matéria, digamos assim. A matéria, não é? A matéria foi pensada a partir de um certo momento como justamente composta por átomos, não é? O átomo como aquilo que é indivisível, não é? Reparem, átomo em grego quer dizer indivisível, átomos, não é? Tomo quer dizer divisão, não é? E á é o que não tem divisão. Em latim, átomo dir-se-ia indivíduo, indivíduo, que é o que não é divisível também. E, portanto, reparem, declinando em grego ou em latim, estamos a falar de matéria ou estamos a falar de pessoas, não é? Mas justamente na tradição filosófica anterior, aquilo que se chama os pré-socráticos, e que chamavam justamente os físicos, o Anaximandro, o Tales, o Anaxímenes, antes do Platão, do Sócrates e do Aristóteles, não é? Antes da filosofia grega, os pré-socráticos, não é? Que não são considerados bem filósofos, estão ali no limbo entre a poesia e a filosofia, enfim, eles, enfim, não concebiam esta ideia tão compartimentada da matéria, não é? Dentro de um confinamento, digamos assim, individualizador. Esta obsessão por considerar que as coisas são coisas dentro de limites bem estabelecidos. Por exemplo, o Anaximandro falava de um apeiron. Apeiron quer dizer justamente o que não tem limite. Peyron é, por exemplo, de onde vem perímetro, não é? Aquilo que define um limite. Não tem limite, não tem, é o que não tem. Um, se nós pensarmos justamente na alteridade como aquilo que também está para lá da totalidade, o tal infinito, é muito interessante fazer este confronto. A tradição filosófica contribuiu e elaborou de uma forma muito sistemática uma concepção de matéria não só passiva, mas confinada, digamos assim, em que as coisas estão confinadas nos seus próprios limites, de uma forma muito definida, não é? E se formos, e ao mesmo tempo também contribuiu para a construção até de um próprio sujeito também muito assente na ideia do indivíduo e que o outro não é mais do que um outro eu, um alter ego, um espelho de mim mesmo, não é? Na verdade, os outros são só imagens de nós próprios. Ora, a perspectiva oposta aqui é a perspectiva. Não, e se pensarmos a matéria justamente como sem limite, não é? Apeiron, não, sem um limite. E da mesma maneira, o indivíduo, não é? Enfim, atravessado pela alteridade. E no fundo, dizer isto. Os destinos da ontologia e da alteridade não estão dissociados, caminham de mãos dadas, digamos assim. No fundo, a maneira como concebemos a própria realidade traz em si uma questão ética, no fundo. Uma questão ética, traz uma questão de relação. Não é? A maneira como nós concebemos as coisas como coisas pressupõe já uma decisão ética sobre a maneira como vamos ou não nos vamos relacionar com elas. É este a pegada, digamos assim, aqui que se quer deixar neste raciocínio. Por outro lado ainda, a concepção de matéria que foi sendo estabelecida a partir da filosofia, desde Aristóteles e Platão, mas sobretudo Aristóteles aqui, é muito claramente dicotómica. É a matéria e a forma. Aliás, a tradição aristotélica é do ilemorfismo, não é? Ile quer dizer matéria e morfe quer dizer, não é? Quer dizer forma, não é? Ou seja, há uma forma que dá forma à matéria, não é? Há uma essência que habita a matéria que dá a sua natureza. Mas isto, basicamente, este dualismo pressupõe que haja uma matéria, justamente passiva, e depois há uma forma que é ativa e que dá razão, que dá forma. Na verdade, os clichês de género já estão todos assumidos na própria concepção de matéria e forma. Não é? Isto na verdade, não é? E por alguma razão, não raro, a matéria é associada
enfim, na diferença de género, não é? Que trazemos na tradição ocidental ao elemento feminino, não é? Que é uma construção cultural, e o elemento forma, razão, apolíneo, não é? É associado ao elemento justamente masculino, não é? Racional, masculino, e basta pensar que, por exemplo, eu acho que tenho um slide a dizer isto, a palavra matéria vem de mater, não é? Que mãe, não é? Reparem que mesmo a associação, por exemplo, a palavra matrimónio, que liga a palavra património, de pater, separa, não é? Divide. Então, há toda uma construção da matéria como elemento passivo que recebe uma forma e que é, portanto, suscetível da exploração, de extrativismo, ser considerado recurso, no fundo, uma posição sempre subalterna e de domínio, não é? Uma relação de poder, na verdade. E por isso faz muito sentido, não é? Enfim, o ecofeminismo e o ecofeminismo pensado até de uma perspectiva crítica naquilo que se faz quando se faz a aproximação enfim, da mulher, não é? Como natureza e o homem como a cidade e a técnica. Portanto, esta concepção genderizada, não é? Genderizada. Isto tem que ser questionado, tudo isto tem que ser questionado, na verdade, não é? Porque, na verdade, isto, no fundo, mesmo quando fazemos esta aproximação, mesmo com as melhores intenções, não é? Na verdade, ainda estamos a comprar a genderização que foi feita à cabeça, não é? E, portanto, há aqui uma crítica que tem que ser feita à maneira como se admite ainda esta divisão do trabalho, digamos assim, que é justamente também a diferença entre natureza e cultura. Né? Natureza e cultura. Tudo isto está muito marcado por esta construção que tem que ser posta em questão, não é? Finalmente, esta senhora que está aqui à direita é a Jane Bennett. Eu gostaria de levar isto novamente para a ética. Porquê? E é um pouco também como a questão da sustentabilidade. Eu há bocadinho falei da sustentabilidade, não é? Como, no fundo, uma estratégia de ir mantendo as coisas tais como estão, simplesmente empurrando para a frente, não é? E não questionando, não fazendo realmente uma revolução copernicana, como o Kant queria, não é? Uma revolução copernicana, uma revolução que mudasse o paradigma, a maneira como olhamos para as coisas. Mas, na verdade, podíamos apontar que o próprio Kant não fez a revolução copernicana que devia ter feito, não fez suficientemente, pelo menos, não é? Porquê? Porque o Kant, de uma maneira muito correta, acho eu, não é? Enfim, pensou o imperativo categórico, não é? Como aquela ideia de que devemos tratar os outros, não é? Nunca apenas como meios, mas sempre também como fins, não é? É a segunda formulação do imperativo categórico, não é? Nunca apenas como meios, mas sempre também como fins. E, portanto, é esse o limite que evita a exploração, o desrespeito, não é? A falta de respeito pela dignidade, não é? Pronto, e por aí adiante. Mas, ao fazer esta diferença entre meios e fins, de alguma maneira, Kant permitiu que muita coisa ficasse fora dos fins. Na verdade, tudo mais é meio. Tudo mais é meio. E aqui a questão a colocar-se é se uma boa revolução copernicana seria a de rejeitar de todo a diferença entre meios e fins e só assumir que tudo é fim. Tudo é fim. Ou seja, há um ponto de partida, que tem que ser universalizado, digamos assim. É que tudo é um fim. E tudo é um fim significa, como Kant dizia, que tudo é digno. Tudo é merecedor de dignidade. E tudo significa, justamente, os sujeitos humanos, racionais, mas também a vida animal, a vida vegetal, o inorgânico, a matéria, no limite. A matéria. A matéria. O que está aí diante de nós,
onde quer que esteja e de que maneira se apareça. Tudo tem dignidade. E se tudo tem dignidade, isso significa que, de alguma maneira, o imperativo categórico aplica-se a tudo. Não é? E significa que, então, não vale a pena fazer a distinção entre meios e fins, de maneira que algumas coisas possam apenas ser meios. Até porque isto depois leva também a uma espécie de armadilha que é nós mesmos acabamos por, enfim, respeitar minimamente a dignidade de fins, até relativamente a nós próprios, humanos, não é? E tratarmos fundamentalmente como meios uns dos outros na exploração do trabalho, em situações imensas, não é? De grande injustiça social, em que, de facto, na realidade, é só um pró-forma em que há o respeito da dignidade e tratamos, mas é de uma forma indigna, não é? Como meios. E, portanto, na verdade, o ponto aqui está em prescindir, é isso que é o ato forte, digamos, prescindir de todo da noção de meio, não é? Tudo é um fim. Bom, claro que podemos ser úteis uns para os outros, mas reparem, não reduzir à condição de meio. Isto vale para nós, mas vale para uma árvore, quer dizer, basta pensar que olhar a uma floresta, olhar para uma árvore, olhar para um rio, olhar enfim, qualquer parte companheira da existência connosco, não é? Companheiro quer dizer partilhar o pão. Companheira da existência connosco, que nos acompanha, e tomá-la como recurso, ver numa árvore um recurso, ver na água um recurso, já é esta, digamos, desvalorização ontológica e que também é uma desvalorização ética ao mesmo tempo, à condição de mero meio. O limite é nós aceitarmos com bastante naturalidade a expressão recurso humano. Um recurso humano é precisamente esse paradoxo. Ok, é do meio-fim. Como é que é possível? Não é, não é possível. Não é possível. Não é possível ser meio e fim ao mesmo tempo. Não é possível. Portanto, há que deixar cair, há que fazer aqui uma escolha, de facto, e a escolha é esta de deixar cair a ideia de meio. Isto, naturalmente, não querendo com isto levar demasiado longe a crítica a Kant. Kant é realmente fundamental para o progresso não é, das ideias nas suas formações do imperativo categórico, não é, que são várias, não é? São três, esta era a segunda, mas não é suficiente, não é? É um pouco como com a sustentabilidade, não é? Na verdade, a lógica de meios e fins, dizer que vamos respeitar as coisas, os ecossistemas, como meios e fins, ao mesmo, né, como fins, enquanto os usamos como meios, no fundo é uma espécie de, estão a ver, como se diz, um cavalo de Troia, não é? É um cavalo de Troia. Se eu respeitar minimamente como fim, eu tenho aberto o meu campo todo para a utilização como meio. Não é? Este é o problema, da maneira que se eu procurar promover sustentabilidade, eu, na verdade, tenho aberto o campo para permanecer no mesmo paradigma. E é essa a dimensão crítica que era preciso, acho eu, trazer. Eu estou mesmo já a terminar. Para pensarmos uma ecologia sustentada é, pois, preciso mudar, não é, a maneira como definimos quem são os sujeitos da nossa comunidade ética global. Repara, uma ecologia a sério tem de ser, na essência, o reconhecimento de um princípio de coexistência relacional. Não é? Ironicamente, olhar para o mundo não como um grande empreendimento produtivo, mas como lugar de relacionamentos, talvez nos tivesse proporcionado expectativas menos angustiadas para os dias que estamos a viver. Isto implica também, às vezes, irmos a ideias um pouco contra-intuitivas. Uma ideia, que eu não sei se tenho um slide a dizer isso, tem que sim, senhora. Tem que ver com esta coisa uma comunidade ética global não antropocêntrica não exclui dela absolutamente nada, não é? Portanto, o que significa prescindir da ideia de inclusão também. Não é? A ideia de inclusão, olha, agora vamos incluir, mas incluir significa um pouco alargar um círculo, não é? É como se tivéssemos um círculo que vai alargando. Mas tem um centro, tem um centro, e depois tem periferias, e a gente no fundo está ali a lutar porque uma periferia passe para dentro, passe para dentro.
Mas enquanto usarmos este tipo de raciocínio, nós, na verdade, continuamos a usar um raciocínio cêntrico. Também antropocêntrico, outra coisa qualquer, mas continua a ser cêntrico. Não é? É uma espécie de concêntrico. O ponto aqui de revolução, digamos assim, de pensamento, ou copérnica, seria não há centro. Não há centro. É prescindir de um pensamento cêntrico. Seja antropocêntrico, logocêntrico, falocêntrico, capatilocêntrico, o que quer que seja, mas prescindir desta metáfora de há um centro que é alargado. É claro que, naturalmente, a inclusão é sempre um bem, por isso é que estou a dizer qualquer coisa um pouco contra-intuitiva, não é? Mas o ponto é que a inclusão só será radicalmente capaz de derrotar a exclusão quando presumir, à partida, uma inclusão universal, quer dizer, né, que é justamente uma comunidade ética global, em que todas as existências, mesmo as matéricas mais desprovidas de traços que reconhecemos em nós, são dignas, são dignas. É este o ponto, não é? Isto não tem nada a ver com física, na verdade, não estou a discutir física, estou a dizer filosoficamente, a nossa relação com qualquer partícula de matéria, com qualquer partícula de matéria ou energia, ou quer dizer, com qualquer manifestação de existência, é, antes de tudo, uma relação. É isto. E aquilo que está em relação connosco está na sua alteridade, está no seu existir, independentemente do que nós sejamos ou deixemos de ser, independentemente de qualquer semelhança ou dissemelhança. Não se trata de semelhança ou dissemelhança, sequer. O outro não tem que ser semelhante, nem tem que ser dissemelhante. Isso ainda é uma outra volta. Não é? Ele existe na sua espessura, na sua densidade ontológica própria. E portanto, abdicar da ideia digamos assim, de irmos incluindo, não é? Não se trata de proceder a extensões que alarguem os seres sencientes a algum valor de dignidade, que era exclusivo dos seres racionais, e assim incluir o reino animal, ou talvez também o reino vegetal, ou no reino dos fins, não é? Mas para estabelecer a equivalência universal entre este e a existência. Eu vou só dar um exemplo, e com isto eu vou terminar, um exemplo muito simples, que acontece muito na ética animal, não é? O que importa não é respeitar um animal por ele ser parecido, ter traços. É claro que isso é muito encantador. É encantador ver uma baleia cantar, ou ouvir uma baleia cantar, ou acompanhar comportamentos que achamos que são exclusivos do humano em primatas, não humanos, e por aí fora. Tudo isso é muito, mas é muito narcísico, na verdade. Na verdade, ainda é, eu estou a dar valor porque estou a reconhecer naquilo. Não é? É um pouco pensar assim, eu devo respeitar um animal não por ele ter qualquer coisa do humano, mas para o não desanimalizar na sua maneira de existir, não é? O seu devir. E, na verdade, nós próprios devemos nos incluir neste processo, não é? Não respeitar o animal não significa humanizá-lo, mas significa não o desanimalizar. E, da mesma maneira, isto significa também nós, humanos, não nos desinscrevermos das nossas condições animal e também mundana. Nós somos do mundo, somos do mundo, mas infelizmente a história da humanidade, sobretudo a história ocidental, a história judaico-cristã também, isto também não é só moderno, tem toda uma história também religiosa, é uma história de evasão, é uma história de fuga, é uma história de saída do planeta, digamos assim, estamos de passagem, digamos assim, pelo planeta, e isso significa que a relação com o planeta e com o mundo é sempre um pé dentro e um pé fora. Não há e essa construção desligada de evasão com evasão do planeta e do mundo, pois enfim, é parte do problema que está aqui em questão, não é? E é parte deste processo de, enfim, de viragem que, como não somos do mundo, então, se queremos afeiçoar o mundo a nós, procuramos que ele se assemelhe a nós, procuramos que ele esteja, ou procuramos humanizá-lo. Mas, na verdade, não se trata de humanizar o mundo, trata-se de o não desmundanizar.
como se trata-se de não desanimalizar um animal, trata-se de não é, de não, enfim, de não fazer estes processos e nesses processos não nos perdermos, não é? Conseguirmos restabelecer essa ligação. Pronto, desculpem lá, eu acho que já disse tudo. Ehm, enfim, é o percurso que eu queria estabelecer, em que envolve uma ética que tem que ver com uma topologia, pensar que nós estamos, de facto, diante de um problema de diversidade de lugares, de diversidade de temporalidades, que a nossa capacidade de fazer lugares está, de facto, em causa, está rarefeita, e que isto tudo, de facto, se prende também com a própria relação com as coisas, não é? Como elas, de alguma maneira, estão, por decisão nossa, estão colocadas num modo de estar não relacional. Enfim, eu teria mais coisas para dizer, mas acho que já é muito, e já falei muito. Muito obrigado. Bem, nós é que agradecemos, eu na minha pessoa e em nome da Universidade e de todos aqueles que aqui estão, porque foi uma excelente aula, não é? Penso que, mesmo para aqueles que não têm, digamos assim, na sua formação a filosofia, que acho que acompanhámos muito bem, e não sei se há alguma questão que alguém ainda quisesse colocar, que seja ainda oportuno. Não sei se o professor André tem ainda a disponibilidade para responder a uma ou duas questões. Se querem colocar alguma questão. Ó, professor, eu gostava. Força. Ok, boa noite a todos, boa tarde a todos os membros participantes. Boa tarde ao professor André, foi de facto magnífico. Foi uma aula de filosofia trazida para a disciplina de Ecologia Humana que eu estou a acompanhar. E enquanto ouvia o professor, estava-me a lembrar que eu creio que tinha lido qualquer coisa recente do professor e fui checar aqui no Público Online e de facto o professor escreveu há pouco tempo um artigo de opinião sobre a ética. Creio que foi até este mês. Eu não consegui consultar o dia, mas foi este mês. E o professor escreveu uma coisa muito interessante, que fui rever e escrevi aqui nos meus apontamentos, e que acho que é muito própria para mencionar agora. O professor diz assim: da ética espera-se que tire a venda dos olhos para suportar o olhar do outro com quem se partilha o mundo. E enquanto eu estava a ouvir o professor que falou de lugares, de habitar, de relacionamentos, esta parte final foi magnífica da inclusão, da exclusão. O professor vai-me desculpar, mas eu só pensava na questão da migração. E como o professor referiu, a ONU, e também vamos ter agora brevemente as eleições europeias, e o professor fala muita vez, creio que também já escreveu sobre o papel da educação, do despertar, da crítica, da análise, que se deve incluir mais nas escolas, não só no regime académico. Permita-me que eu lhe pergunte, como um filósofo dedicado à ecologia, e nós aqui tentamos também ver a parte desta tridimensão da ecologia, a parte humana, a parte social, como é que vê esta questão da migração, nomeadamente no continente europeu, que tem vindo a aumentar exponencialmente nos últimos anos? Não lhe peço para fazer uma divisão, mas de facto é um tema que toca à ecologia humana, que toca à filosofia e que toca também, como o professor tantas vezes falou, a parte da política, dos decisores políticos. Eu gostaria de, se puder, dar a sua opinião, porque enquanto falou destes lugares habitáveis, destes relacionamentos, era um assunto que me vinha à cabeça. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Posso? Maria? Sim? Claro, Sim. claro. Sim, claro. O tema da migração, pois, realmente essa crónica é da ética, não é? Exatamente, foi a última. Hum,
para já, boa parte dos migrantes que nós temos hoje em dia, não é, tem que ver com questões ecológicas. É muito curioso, não é? O paradoxo. Queremos um mundo sem fronteiras para certas dimensões, não é? Mas para outras dimensões o mundo está absolutamente fechado, não é? Quer dizer, e nós temos um Mediterrâneo que é uma das coisas, é uma das vergonhas, não é? Uma das maiores vergonhas da Europa, que é um cemitério marítimo, não é? Quer dizer, com milhares de pessoas já vítimas daquilo que ali sucede, não é? E com muita hipocrisia, não é? Vocês devem conhecer, não é? Tem havido algumas políticas europeias no sentido de pôr à margem o problema, não é? Tentar pôr o problema no quintal do vizinho, não é? Então paga-se à Turquia, paga-se para resolver o problema na Turquia, ou paga-se para resolver o problema no Norte de África, no fundo, a tentar evitar que, enfim, as pessoas entrem e depois também algum cinismo na maneira como se distingue entre migrantes económicos e migrantes associados portanto, refugiados, não é? Refugiados de guerra. Quando se sabe, muitas vezes os migrantes económicos vêm, de facto, porque não têm outra hipótese. Não, o que está em causa é a sua própria a sua própria existência, não é? Porque não há outro modo, senão também, porque é que arriscariam a vida a atravessar não é? O Mediterrâneo daquela maneira em que, enfim, tantos ficam pelo caminho. Por outro lado, a questão global não é só a questão da ironia, não é? De termos um mercado global, temos um tempo global, temos isto tudo global, não é? E ao mesmo tempo temos as fronteiras a compartimentar tudo. Não é só isso, é global no sentido em que hum, muitas das causas que levam à consequência da migração, muitas das causas são causas que têm origens que são globais, têm que ver com as alterações climáticas, não é? Que tornam regiões do planeta inabitáveis, tornam extremamente difícil a prática, por exemplo, da agricultura, além de outra natureza de problema, que é formas neocoloniais que persistem e que estão muito presentes, enfim, justamente nos territórios de onde resultam os fenómenos de migração. Enfim, o que acontece, enfim, o que eu penso, quer dizer, enfim, mas isso é a minha opinião pessoal, desculpa, e não é uma opinião muito científica, não é? Mas a meu ver, o que é preciso fazer é, de facto, integrar e abrir fronteiras, assumir que o mundo é de todos e que o desafio é torná-lo habitável. Eu estou a pensar, por exemplo, agora vou fazendo uma sucessão de ideias, eu estou a pensar, por exemplo, o que se passa hoje no Alentejo, por exemplo, ali naquela região de Altamira, não é? Naquela região onde há uma comunidade migrante muito grande, não é? De paquistaneses, bangladeshes e indianos, não é? E em que nas escolas, hoje em dia, já são mais as crianças nascidas desses migrantes do que as crianças nascidas de naturais, enfim, pais naturais portugueses, não é? Mas, na verdade, provavelmente aquilo vai ser, enfim, até do ponto de vista da capacidade, do habitar de um território, é o futuro daquele território, não é? Aquele território estava em total despovoamento, quer dizer, portanto, mas isso já seria estar a introduzir aqui uma lógica de meios e de fins, que eu não quero, não é? Quer dizer, na lógica de fins, pura e simplesmente, eu penso em comunidades que naturalmente encontram os seus equilíbrios e que não se barram, né? Mas infelizmente, pronto, não faltam discursos de ódio e de exclusão, não é? Muito alimentados pelos medos, porque a ideia de que as pessoas vão ficar com os empregos das outras, ou que vão fazer isto, ou que são assim, ou que são assado. Pronto, mas isso tudo é de facto pobre, não é? Quer dizer, e pouco, enfim, e pouco útil até para pensarmos, de facto,
A Europa tem que estar na frente do mundo, de maneira nenhuma, mas tem uma posição privilegiada, tem uma posição especialmente privilegiada. Nós, apesar de tudo, temos cá problemas, não é? Temos desigualdade, temos pobreza, temos muitos problemas, não há. Penso que está a haver, Perdão? penso que terá havido aí algum problema de rede, porque houve assim pequenos momentos de Sim. congelamento. Mas acho que percebemos a ideia no É? geral, sim. A Europa Perfeito. é um território privilegiado, não é? E, portanto, é um privilégio que também é um legado da sua história de dominação do planeta, não é? Porque nem tudo é resultado. Enfim, aquilo que se conseguiu obter de privilégio no passado. O tempo também é terrível desse ponto de vista. O tempo faz-nos muito herdar. Sentido bom, privilegiado, mas também no sentido mau, não é? De desprivilégio, e, portanto, eu acho que este privilégio, até do ponto de vista, digamos assim, ético, de uma ética global, obriga-nos a ter uma atitude diferente do ponto de vista da capacidade de produzir comunidade, de criar comunidades inclusivas e comunidades de integração. Comunidades que uma grande manifestação da diversidade. No fundo, reparem, as imagens ecológicas são. Porque o problema é sempre. Parece que há um medo da diversidade. Da diferenciação. Mas a diferenciação, a diversidade, a diferenciação, a própria ideia da diferenciação significa a singularização. Não é redutível à mesma lógica, à mesma. Isso é geralmente aquilo que é imediatamente contestado quando se quer avançar com o medo, que se quer avançar com a crítica, que se quer avançar com. E acho que muito é o medo de ver qualquer coisa diferente daquilo do que há. É o medo de pôr em causa a tal lógica igual, em que tudo é igual, tudo é trocável, que é uma lógica também de desconfiança. E se calhar também temos que pensar. Já estamos a ficar realmente com muitas intermitências. Desculpa. Não sei se sou só eu que estou a assistir às intermitências, se é geral, mas estamos com muita frequência. O professor André fica congelado. Vamos conseguindo perceber, mas é de facto já com muita intermitência. Não sei se haverá por aí um problema de ligação à internet. Eu estou a perceber que vocês estão a me ouvir mal porque eu também estou a ver-vos congelados. Pronto. Pronto, eu só estava mesmo a terminar dizendo que também é uma questão de confiança, não é? A confiança é uma atitude em que nós aceitamos algo que não dominamos. Aceitamos, não é? Que algo haja sem que nós dominemos. Eu confio em alguém porque precisamente ela está para lá da minha capacidade de domínio, não é? E uma sociedade mais confiante é uma sociedade também mais capaz de se diferenciar e aceitar a diferença, quer dizer, portanto, eu acho que são todas estas lógicas, não é? Mas para isso é preciso combater a desconfiança, é preciso, enfim, mas é isso, quer dizer, enfim, mas eu acho que, pronto, é estar aí e ir e chamando os nomes às coisas, quer dizer, eu acho que também não. Há uma coisa que parece muito importante é que não se alinhe com a hipocrisia. Quer dizer, se nós vemos a violência, se vemos o ultraje, não ficar indiferente a ele, não é? Não deixar de dizer que é ultraje, que é indiferença, não usar palavras menores que isto, não é? E eu acho que isso é muito importante, de facto, quer dizer, porque a gente vai, de alguma maneira, naturalizando tudo, e isso é horrível. É horrível. A naturalização do obsceno é horrível, não é? E a gente vê isso. É curioso que há este paradoxo.
o mundo entra-nos pelos olhos adentro, cada vez mais, por causa dos meios, não é? A televisão, os YouTubes, os vídeos, os telefones, enfim, tudo isso. O mundo entra-nos pelos olhos adentro, mas há uma revoltante. É muito revoltante. E acho que é preciso não aceitar essa naturalização. Enfim, não sei se disse alguma coisa com sentido. Muito obrigada, professor, muito obrigada. Muito bem, então eu acho que agora poderíamos fazer uma coisa que não é nada vulgar, mas que eu acho que a sessão foi tão interessante, tão rica, que eu convidava a todos agora a abrirem o microfone e darem uma salva de palmas ao professor André. Não, está Vamos ver se resulta. Muito bem, muito bem. obrigado. Obrigada. Obrigada, foi Muito bem. maravilhoso. Muito Fantástico. obrigada, professor André. Foi um Obrigado. prazer e pronto, e fica então o desejo da confiança e o aprender ou a reaprender a habitar. Isso mesmo. Obrigado. Até breve a todos.